Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos a esse bate-papo com o candidato à Prefeitura de Aracaju. Nós estamos já aqui no estúdio do Portal Infonet com a candidata Vera Lúcia. Vera, boa tarde, seja muito bem-vinda a esse bate-papo com os internautas do Portal Infonet. E eu já quero começar te perguntando, depois de tantos anos, já a quarta vez que você está como candidata à Prefeitura, o que é que mudou? Olha, como candidata, e olha que eu já concorri, essa é a quarta eleição que eu estou concorrendo, o que nós temos observado é que na vida dos trabalhadores e dos mais pobres, vem eleição, passa eleição, mas a nossa vida, na verdade, só piora. O que se tem assegurado até hoje é a mesma lógica das eleições, é financiamento das grandes candidaturas por grandes empresas, e os prefeitos e vereadores governam para esses senhores, e as necessidades da população, dos trabalhadores, da população mais pobre, mais sentida, geralmente não é atendida. O que é que muda do seu projeto para chegar à Prefeitura de Aracaju dos demais candidatos? O nosso projeto continua sendo exatamente o mesmo. Nós já tivemos aqui todo tipo de forma de governo. Nós já tivemos da ultradireita até os governos do PT em aliança com governos da burguesia, com partidos da burguesia governando essa cidade. E com a mesma lógica de governar para as construtoras, de governar para as empresas de ônibus, para as empresas de lixo, para essas empresas que são quem, de fato, tem lucrado com as administrações das prefeituras, as empresas. E, até hoje, na verdade, o nosso projeto continua basicamente o mesmo, que é o que a classe trabalhadora, para ter atendido às suas necessidades, para assegurar, de fato, os seus interesses, não podem lançar as suas expectativas e as suas esperanças nas eleições. É preciso que os trabalhadores, de forma organizada, vote, mas, além disso, se organize e lute, e, de forma organizada, os próprios trabalhadores conduzam a cidade para atender às suas necessidades. O internauta Alan Salles, ele pergunta se a senhora tem conhecimento sobre a Escola Austríaca de Economia, se pretende implantar algo deste sentido para melhorar a nossa condição de desenvolvimento da economia aqui da capital sergipana. Eu não conheço a economia austríaca, nem da escola de lá, mas eu conheço a escola pública daqui de Aracaju, porque eu estudei nelas. Estudei na José da Silva Ribeiro Filho, no Santos Dumont, estudei no Olavo Bilac, estudei no Presidente Vargas, depois estudei no Severino Shoa. Então, minhas filhas são alunas da escola pública, minha neta estuda hoje no Paulo Costa, que é o antigo Costa e Silva. Então, eu entendo da escola pública, não de ouvir dizer, e nem das histórias dos livros que os outros contam. Eu conheço a escola pública e as suas necessidades por vivenciar essas necessidades como aluna, como mãe, como avó, como militante e como aquela que todos os dias está ao lado dos trabalhadores que trabalham na área de educação e que sabe das necessidades da escola, e como mãe que conheço as necessidades que têm os alunos e como ativista do movimento, que sei que a escola pública ela deve ser de qualidade para o conjunto da população e não deve ser uma mercadoria para quem tem dinheiro. Candidata, a senhora acompanha as pesquisas eleitorais? Acha que as pesquisas ajudam, atrapalham? Como é que você observa isso? Eu acho que as pesquisas é uma modalidade interessante, é uma forma de você poder mensurar como é que está o andamento das eleições. Obviamente que, por exemplo, nós aparecemos numa pesquisa com 7%, outra com mais de 5%. Isso tem a ver com um eleitorado que tem acordo com a nossa proposta, e nós não, por exemplo, nós não compramos pesquisas, nós não temos empresas para fazer isso, mas também não somos um grande partido que tem um monte de dinheiro para derramar nas eleições, para monopolizar a eleição e, em torno disso, ganhar a eleição. E, mesmo assim, nós aparecemos nessa pesquisa no 4º lugar. Obviamente que o nosso programa é para o conjunto dos trabalhadores. E só quando o conjunto dos trabalhadores não tiverem ilusão de que os ricos e os empresários vão assegurar as suas necessidades e de que ele não acredite tão somente nas eleições, mas que tome a cidade para si de forma organizada, é que pode votar num programa como o nosso.
Tem um questionamento do Wellington Amarante. Ele pergunta por que a frente de esquerda, nessa eleição, não se uniu, né? E ele acredita também que essa forma separada acaba dividindo, perdendo votos. O mesmo questionamento eu já estendo é do Kleber Correia. Por que a frente de esquerda saiu fragmentada? Olha só, na verdade, o mais correto é que cada partido apresente o seu programa. Porque a existência de partidos significa dizer que cada um deles tem um programa diferente, uma estratégia, princípios, e tem uma saída diferente para o conjunto da sociedade. O nosso partido decidiu, nessas eleições, sair sozinho porque nós não temos acordo, por exemplo, com a palavra de ordem que o PSOL defende de que houve um golpe da presidente Dilma. Nós defendemos o Fora Temer, como toda a esquerda brasileira, mas nós defendemos o Fora Todos. Nós achamos que a presidente não houve um golpe, houve uma manobra parlamentar. Achamos que aquele congresso de corruptos não tinha um aval e nem tinha condições de julgar aquela presidente, porque é corrupto, mas nós somos a favor que, além da presidente Dilma, que nós já éramos a favor do Fora Dilma, somos a favor do Fora Temer e somos a favor do Fora Todos, com eleições com novas regras, que tenha esse mandato revogável a qualquer momento, que o salário dos deputados e dos governantes seja o salário de um professor ou de um trabalhador operário qualificado, que eles acabem com os privilégios, que todos eles sejam atendidos pelos serviços públicos, e mais, que essas eleições elas fossem chamadas imediatamente para o conjunto, não apenas para a presidente, mas também para todo o parlamento, desde o vereador até o presidente da República. Além disso, por exemplo, o PSOL aqui em Sergipe, nós sabemos e respeitamos muito a professora Sônia, respeitamos a sua luta, mas o PSOL em vários outros municípios tem saído em alianças com o PT, que diz que é golpista, com o DEM, com o PSB, com partidos, com o PV, com o Rede Sustentabilidade, que são partidos da ordem, que estão aí a serviço dos mandatários que nós conhecemos muito bem, que governam esse país durante toda uma vida e que só asseguram os interesses da classe dominante e que, se o PSOL não corrigir a sua rota, pode terminar no mesmo lugar que chegou o PT hoje. Então, nós do PSTU optamos por apresentar o nosso programa. Enquanto partido, temos esse direito, da mesma forma que o PSOL tem o direito de apresentar o seu programa, e se quiser também fazer as alianças, e óbvio, nós vamos discordar porque também temos o direito, do mesmo jeito que achamos que é um absurdo Valadares Filho, em nome de ganhar a prefeitura de Aracaju, faça uma aliança com 14 partidos. Uma aliança como essa pode ter qualquer coisa. Vai transformar a prefeitura e a Câmara de Vereadores numa coxa de retalhos, mas o atendimento das necessidades da população não vai estar. Do mesmo jeito que nós não acreditamos que houve um golpe, porque não se pode justificar. Como é que você justifica uma aliança onde golpistas e golpeados estão no mesmo lugar? Como, por exemplo, aqui o PT está junto com o PMDB de Temer e o PCdoB de Adivaldo Nogueira, numa mesma aliança para governar Aracaju. Então, como é que você chama o Fora Temer, lá em Brasília, e diz que houve um golpe por parte desse partido, e na metade dos municípios, o PT está junto com o PMDB. E, em parte, inclusive, desses municípios, também está o PSOL. Entende? Então, por essa razão, nós optamos por sair com a nossa própria candidatura. Tem mais perguntas de internautas. O Edmundo Freire Teles, ele questiona: candidata, caso não vá um segundo turno, quem a senhora vai apoiar? O PC, caso a senhora não vá, isso, ao segundo turno, quem a senhora pretende apoiar? O Edmundo Freire Teles. O PCdoB, o PT ou o PSOL? Olhe, Cláudio, né? Edmundo. Primeiro que eu gostaria muito de estar no segundo turno. E não estando, vamos dizer logo as coisas como nós achamos que elas devem ser. Nós não vamos votar no PCdoB,
Nós não votaríamos em Edivaldo se ele tivesse que disputar ele e o Valadares, nós votaríamos nulo, como votamos nulo nas eleições passadas para presidente da República. Todo mundo dizia, é uma loucura vocês votarem nulo, é um absurdo, porque tinha que votar em Dilma, porque seria o mal menor. Nós dizíamos o seguinte, olha, nós não temos que escolher em qual mão deve ficar o chicote que vai bater no nosso lombo. Então, nós não vamos votar nem em Aécio, nem vamos votar em Dilma. E aqui, se o PSOL chegar ao segundo turno, nós vamos fazer uma carta de exigências ao PSOL, e caso o PSOL não faça alianças no segundo turno com esses setores que nós estamos falando aqui, para ganhar a eleição no segundo turno, nós votaremos no PSOL, com essa condição. Caso contrário, votaremos nulo. Albino Santos Júnior, ele questiona, boa tarde, Vera Lúcia, caso a senhora ganhe, será que consegue baixar a passagem de ônibus? E em relação a projetos para emprego para ex-presidiário, essa ressocialização, o que é que a senhora pretende fazer? Olha, Albino, a passagem certamente vai ser mais barata, porque o ônibus ele vai ter uma outra função. Nós defendemos a estatização do transporte público, e sai daí a figura do empresário, e a tarifa, o que nós defendemos no nosso programa é que seja uma tarifa social rumo à tarifa zero, e que tenha passe livre para estudantes e para desempregado. No caso do desempregado, inclusive, é parte do nosso programa que a Prefeitura assegure não só o passe livre, mas também uma cesta básica, a isenção do pagamento da água, da luz e o gás de cozinha, porque mesmo você estando desempregado, essas contas chegam em casa e você não tem como pagar. Para o caso do emprego, independente se é ex-presidiário, se não é ex-presidiário, é para as pessoas que precisam trabalhar, é um plano de obras públicas, né, que tem a ver desde a reforma das unidades de saúde, das escolas públicas, da pavimentação, da construção, e isso também, como isso na Prefeitura. Em nível nacional, nós somos parte de uma campanha pela redução da jornada de trabalho, porque essa demanda não é uma demanda apenas que o município por si só pode dar conta. Essa é uma demanda da mão de obra, de resolver o problema do desemprego, da solução do emprego, passa pelo Estado, passa pela União. Mas nós defendemos a redução da jornada de trabalho, até porque ela já não se justifica mais uma jornada de 8 horas, com toda a tecnologia existente e com tanta mão de obra sobrando, né? E, além do mais, o que fazer nessa cidade não falta. Agora, é óbvio, os recursos do município têm que estar assegurados para garantir as necessidades do município. Os conselhos populares organizados nos bairros, nas fábricas, nos locais de estudo, de moradia, decidir sobre os 100% desses recursos e, obviamente, também a Prefeitura não pagar a dívida pública a banqueiro, porque os banqueiros certamente não vão passar fome, eles não vão morrer por falta de assistência à saúde, mas o nosso povo tem pago com a vida e com essa dívida que não é dele, entende? E com a sua saúde, uma dívida que não é dele e que é perfeitamente possível de não ser paga, basta dizer que não vai pagar. E aqui, por exemplo, o presidente da República isentou os governantes, os governadores, de por um tempo não pagar a dívida. Nós queremos que isso seja assegurado para os municípios, para Aracaju e para todos os municípios também, e também em nível federal, porque boa parte dos recursos da União, quase metade dos recursos da União, é prioritariamente para pagar a dívida pública, ou seja, para um punhado de banqueiros, em detrimento das necessidades de quem precisa de fato, que são os trabalhadores que precisam trabalhar, de assistência, de saúde, de moradia, de saneamento básico. Transporte também, óbvio. Um outro questionamento do Kleber Correia, ele volta a perguntar, candidata, o que a senhora tem contra o presidente Temer? Isso não vai atrapalhar numa possível gestão na Prefeitura de Aracaju? Olha, contra o presidente Temer,
a pessoa Temer, nós não temos nada, até porque nem conheço esse senhor. Agora, o partido desse senhor, e ele como presidente da República, vai seguir fazendo o mesmo governo que fazia a presidente Dilma, ou seja, governando contra os trabalhadores, para garantir os interesses das grandes empresas nacionais e internacionais, dos latifundiários, ou seja, primeiro plantar para garantir a exportação em detrimento de assegurar a alimentação do povo, vai governar privatizando as empresas, como já fez a presidente Dilma, a exemplo da Petrobras. Nós somos contra as privatizações que foram feitas pelos governos de FHC, somos contra as privatizações que foram feitas nos governos Dilma, por exemplo, dos portos, aeroportos, das rodovias, ferrovias, da Petrobras, que está sendo fatiada, vendendo nos leilões, e que agora o presidente Temer disse que também vai vender o pré-sal, que era a única coisa que restava. Ou seja, nós somos contra esse presidente, não é porque vai ser pior para a nossa vida. Na nossa vida já está em desgraça. São 12 milhões de desempregados só agora como produto da crise, mas já tinham 7 milhões antes. Então, são 19 milhões de desempregados no Brasil, e aqueles que estão trabalham uma jornada, muitas vezes, muito acima de 8 horas para garantir o emprego, com salários arrochados, sendo demitidos, sofrendo todo tipo de assédio moral e sexual. E esse senhor, o presidente da República, ele não tem nenhum interesse de resolver o problema da população negra e pobre e trabalhadora como eu, as pessoas da minha classe, e tem para atender os interesses da sua classe. E como as eleições é uma tarefa de classes, nós, o PSTU, defendemos os interesses e as necessidades da classe trabalhadora. E achamos que o presidente Temer tem que cair fora mesmo, porque esse presidente, ele não tem o aval da população, é verdade, mas ele não vai governar e nem vai atender às demandas dos trabalhadores, até porque a sua política de ajuste hoje, por exemplo, para resolver o problema da crise, é de aumento da idade da aposentadoria, inclusive para mulheres. Entende? Aproximando a idade de mulheres com de homens, quando todo mundo sabe, inclusive a direita e a burguesia já reconheceu que as mulheres têm uma jornada de trabalho muito maior do que o homem e que, portanto, o tempo de trabalho dela deve ser menor e o tempo da aposentadoria dela tem que ser menor. O presidente Temer quer aumentar tanto dos homens, mas também quer aproximar o das mulheres com o de homens também, numa escala crescente, porque a busca aí é de garantir e assegurar principalmente a previdência privada, que atende às necessidades e aos planos, né, das pensões, de pensões privadas, que asseguram interesses de empresas e de bancos, e a população pobre mesmo, trabalhadora, é para trabalhar até morrer. Então, nós não temos nenhum interesse que esse senhor continue governando esse país. Nós defendemos eleições gerais já, com novas regras, com financiamento de campanha público, com tempo de igual para todos os candidatos, que nós não temos, nós só temos 8 segundos. Em 8 segundos é impossível você apresentar para qualquer trabalhador, para qualquer pessoa, o programa do nosso partido, e essa é a democracia que esse senhor defende. Pergunta de Ila Menezes Amarante. No seu programa, tem alguma proposta em relação à causa animal? E quais são esses projetos? Olha, vou lhe ser sincera, como é o nome dela? Ila Menezes. Ila, não tem. No nosso programa não tem. O nosso programa tem Vou dizer isso para você, porque se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. E se há um critério nosso, do PSTU, é de que a gente não mente. Nós não temos, mas entendemos que os animais precisam ser bem tratados, precisam ser cuidados, e que, para isso, nós defendemos que os conselhos populares, organizados nos seus locais de estudo, nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho, nas fábricas, possam discutir sobre todos os problemas da nossa sociedade, das pessoas que morrem hoje por falta de assistência nas unidades de saúde, das pessoas que é negada a educação, das pessoas que hoje não têm comida para comer, e é muita gente na nossa cidade que passa fome, das pessoas que estão desempregadas e também dos animais. Mas que os trabalhadores, de forma organizada, possam decidir qual a melhor forma de garantir e de cuidar dos nossos animais. Eu também tenho o meu, né?
Faltam apenas 2 minutos para terminar esse nosso bate-papo, mas ainda tem uma pergunta aqui da Isa Dantas. Ela pergunta quais são as suas propostas para a área de saúde aqui da capital sergipana. Olha, Isa, nós defendemos que todos os recursos públicos sejam destinados à saúde pública. Hoje, boa parte desse recurso é destinada à iniciativa privada. Nós somos defensores de que os servidores públicos, organizados em conselhos populares, com a comunidade usuária dos serviços, decida, desde o plano de carreira até o funcionamento das unidades de saúde. Nós entendemos que aqui é preciso ter um hospital de alta complexidade, nós entendemos que aqui tem uma necessidade de maternidade, nós entendemos que aqui tem uma necessidade de funcionamento das unidades de saúde, que tem uma necessidade de contratação de médicos, de todo tipo de profissional. Agora, isso só vai ser feito quando, além dos usuários comuns como nós, homens e trabalhadores, e principalmente as mulheres, que são 70% das usuárias, e as negras, além delas e deles, o prefeito e os vereadores sejam obrigados a usar o serviço de saúde e que o município deixe de pagar a dívida meia dúzia de banqueiro para garantir remédio, para garantir contratação de médico, para garantir salário decente para os profissionais de saúde e o atendimento digno à população que trabalha e paga caro os seus impostos. Com essa resposta, nós finalizamos o nosso bate-papo com internautas, o nosso bate-papo com o candidato à Prefeitura de Aracaju. Vera, suas considerações finais. Minhas considerações finais, vocês que estão assistindo nesse momento, é dizer que não se iludam, as eleições não vão mudar a vida da gente, que nós precisamos nos organizar e, de forma organizada, tomarmos em nossas mãos os destinos da cidade de Aracaju. E essa tarefa cumpre principalmente a classe trabalhadora que produz a riqueza dessa cidade. A equipe do Portal Infonet agradece a sua participação, a sua interação durante todo esse tempo em que nós entrevistamos os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Muito obrigada e uma boa tarde para todos vocês.